E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero, ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Mega Team em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e contemplem o Rogue Power. E bem, meus amigos, estou aqui para trazer o reporte. Na verdade não é exatamente o reporte, mas é pra falar sobre o recente resultado que aconteceu nesse fim de semana no ICS Remote Duel Invitational, que aconteceu com o pessoal aqui da América do Sul, né? Então foi um resultado bem surpreendente, já que chegaram na final, por exemplo, um Eldritch e um Salamangreat. Pois é, esses foram os 2 decks da final. Eu procurei, mas eu não localizei exatamente a decklist do top 8, por exemplo. Eu queria comentar todas as decklists, mas eu vou trazer aqui um pouquinho sobre as decklists dos 2 primeiros colocados e vamos discutir um pouquinho sobre esse resultado do Eldritch e do Salamangreat ganhando um torneio mainstream, um torneio grande de Remote Duel de jogadores classificados, ou seja, o preço não era uma questão. Você usar o deck que não poder usar algum deck específico não era uma questão. Você não ter cartas para completar um determinado deck meta não era uma questão. E ainda assim, o Salamangreat e Eldritch fizeram o final. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, discutir um pouquinho sobre a real relevância de um resultado de torneios e o impacto que isso vai ter ou não dentro do metagame do competitivo. O assunto de hoje basicamente é esse, então partiu, meus amigos, vamos lá. Uau! Muito bem, meus amigos, então vou pedir o tempo clássico aqui pra vocês, pra eu poder tirar essa webcam aqui da frente, né? Afinal de contas, vocês precisam ver o que eu estou vendo na minha tela. Afinal de contas, senão, sem isso eu não vou conseguir mostrar pra vocês o que eu quero mostrar. Então, trocou o webcam, partiu. Muito bem, então aqui, como vocês podem ver, aqui do meu lado tem a decklistzinha do jogador que foi o primeiro colocado nesse torneio do Invitational Remote Duel. O Sebastian Rodrigo, o nome dele, aparentemente ele é boliviano e ficou em primeiro lugar. Esse torneio é um Invitational, né? Pra quem não sabe, tem um classificatório e daí somente os jogadores classificados vão jogar esse torneio. Era Invitational o nome disso? Invitational tá ali embaixo o nome. Então, só jogadores classificados que vão jogar isso. Tiveram alguns classificatórios durante o ano, só os melhores classificados vêm pra cá. Por isso que eu disse que não é questão financeira que esses decks chegaram lá. Não é porque eu queria usar o meu Sword Soul que acabou de ser lançado e eu não posso porque é caro. Não, não. Com certeza nesses países tem alguém que tem Sword Soul e quem se classificou com certeza ia conseguir todas as cartas que quer pra ir jogar nesse torneio. Inclusive, nesse torneio tiveram 2 brasileiros, que é o Reich e o João Carreira. Eles dois fizeram o Carreira topou, ele fez top 4 se eu não me engano, ele perdeu pra um desses decks que eu não sei qual é, e o Reich, se eu não me engano, não topou, e ambos foram de Tri-Brigade, Light e Lusk. E aí tem todo o vídeo lá do Reich que você pode ver aqui, se você ainda não viu, que ele fez com o João Carreira, e eu vou gravar um vídeo, um podcast com eles dois nesse fim de semana. Inclusive, se você quer participar ao vivo da gravação desse podcast, pra você poder mandar suas perguntas lá, torne-se membro do canal, o link tá aqui embaixo na descrição pra você poder acompanhar ao vivo, porque a live vai ser exclusiva pra membros, acompanhar toda a gravação de podcast que eu fizer. Agora, dito toda essa questão mercenária, vamos pro vídeo propriamente dito. Transição na hora certa. Muito bem, meus amigos, então aqui do meu lado, como vocês podem ver, ele jogou de Salamangreat. O Salamangreat foi o campeão do torneio. Pois é, o Salamangreat é essa decklist que ele tá usando aí, né? Ele não usou Buffalo e usou Debug. Eu acho isso um pouco estranho, apesar de não sei o quão justificável isso é, não sei qual o pensamento por trás, não vi o profile dele. Ele tá usando ali o total, né, de 5 hand traps aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. 15 hand traps é mais ou menos a vibe do Tree Brigade Melf ou do Ignister ou Prankids, que consegue utilizar 15 hand traps e ele não precisa usar college, nem crossout, coisa do tipo, pelo menos não no main deck, que foi a proposta dele. Ele usou uma floodgatezinha aqui de main deck, cartas de consistência, no mais, cartas de sala, e aí ele usou a debug. Imagino que esse tenha sido o motivo, porque como ele quis colocar muito mais tech, faz muito mais sentido você ter o debug ao invés do Buffalo, porque pela quantidade maximizada de techs, o número de Cybursts pra você descartar com o Buffalo na mão é muito menor, e não só isso, Cybursts de fato bons. Tudo bem que se você usa cartas como o Jaguar, o Sea Archive, o Fox, o Spin, é muito difícil você ter Buffalo com Cyburst na mão, não pareado, pra você conseguir fazer as jogadas. Mas eu imagino que a jogada dele aqui, a ideia era fazer o debug conectar, seja lá o que ele precisasse, né? Então por isso que ele usou o debug, porque ele busca, apesar do debug ser altamente fraco pra draw, né? Quer dizer, o Sala não é tão ruim assim pra draw, mas você tem debug, Signet e o Lynx que busca campo, que é muito importante pro deck. Então quando você dá normal sumo, debug, efeito, busca uma carta draw, pânico, fudeu. Não é pânico, mas é ruim, né? Diferente do Buffalo, que você dá Buffalo, descarta o Spin, compra duas, busca o campo na mesma chain, o cara deu draw, foda-se, se você não vai mais buscar mesmo, tô nem aí, você come o Desires, mas paciência. Então, não sei exatamente qual foi a ideia aqui, ele usou hand traps de alto impacto, e aqui a gente entra numa parada que eu tinha falado mais ou menos sobre nesse vídeo aqui, falando sobre as cartas de carona com o novo meta. O deck, esse deck aqui, ele tem espaço para usar um número grande de hand traps. 15 é um número grande de hand traps. Concordo? Concordo. Ele tá usando meio a meio, digamos assim. Que é, se você considerar o Thanos hand trap, né? Se você não considerar o Thanos como uma hand trap em si, porque ele em si não interage com o oponente parando a jogada dele, então você reduz para 13. E aí você tem de médio e baixo impacto o Ash, Veiler e Impermanence. O Impermanence tem aquela versatilidade de tanto First quanto Second, coisa que o Droplets tem mais ou menos, mas o Impermanence pode ser dado no turno do oponente. E isso é interessante, por isso que ele usou essas quantidades aí, né? Então ele usou o total de 7 dessas cartas. Por outro lado, ele usou cartas extremamente impactantes, que foi o Draw de main deck e o Nibiru de main deck. Puta que pariu, essas foram as hand traps que ele usou de alto impacto, e são realmente de alto impacto. O Thanos tá aqui pra poder comprar e conectar essa porra toda, só é ruim com o Impermanence, mas de resto ele até faz coisas legais, comprando o Draw nem tanto, né, porque comprar o Draw tarde com o Thanos é ruim, mas enfim. Então essa foi a ideia. E por que esse deck tem o luxo, tem teoricamente o luxo de se dar de usar esse tipo de carta? Porque o Sala, hoje em dia, é um deck mid-range, e eu acho que o Sala é meio que mid-range mesmo, mas ele é feito como um deck pra matar. É isso, o Sala quer te matar. Então ele não vai capitalizar a vantagem dele em volta de segurar o turno, voltar pra ele, preparar a setup pra te segurar na volta. Não, ele vai te matar. Essa é a proposta. É o que ele vai fazer. E ele tem capacidade, claro, de que ficar reciclando essas cartinhas trapzinhas dele, né? Pra interagir. Se ele conseguir acessar, ele consegue usar elas todos os turnos. Então, essa foi a ideia. Eu imagino que esse foi o motivo que ele escolheu pra usar essa abordagem. Sinceramente, tem coisa que a gente não consegue explicar e você fica tentando dar overthink nas coisas, mas na verdade foi só uma fatalidade do destino que pode ter acontecido. O cara pode ter dado no dia dele, e no dia dele ele jogou muito bem. As coisas alinharam pra ele foi bem. Não sei se foi esse o caso. Às vezes a gente tenta dar overthink nas coisas, é muito mais simples do que isso, é só coisa do acaso, mas não tô dizendo, claro, demérito nenhum do cara. Mas não quer dizer que esse deck é o melhor deck do formato. A gente pode jogar 20 torneios e o Sala vai ganhar, que é esse. Então muito difícil que no próximo o Sala se dê tão bem. Mas eu imagino que nesse início de formato, onde você tem muitos decks de combo, decks altamente impactantes, o cara resolveu usar o Sala, que tem espaço para usar um número muito bom de hand traps, onde você consegue equilibrar ao mesmo tempo hand traps de médio e baixo impacto, mas que ao mesmo tempo pegam uma grande parte do metagame, e ao mesmo tempo você usa cartas de alto impacto que pega a grande parte, na verdade a parte mais popular do metagame, de main deck, que é o Draw e o Nibiru, além do Lência de side deck, que são das cartas mais populares do momento. E quando você usa esse tipo de carta, esse tipo de abordagem, e ao mesmo tempo a tua engine é pequena, quase que independente, você mata com pouco recurso, pouco investimento, você pode usar esse tipo de carta sem precisar estar usando aquelas cartas como o Drop de Dark Ruler, que é muito pior no Sala do que em outros decks, por exemplo. Então, tendo em vista aqui, se você para pra pensar que esse tipo de carta combinadas é muito melhor do que aquela abordagem de usar Evelyn, Droplets, Dark Ruler, Lightning Storm de main deck, como o Sword Soul da vida usa, por exemplo, nesse ponto de vista, o cara optou por essa escolha, e essa escolha rendeu bons frutos pra eles. Aqui no side deck, eu acho umas paradas altamente confusas, né, como por exemplo, claramente o pavãozinho aqui, eu não sei se é o pavão, né, mas ele usa no side pra poder ganhar no tempo, arrombado, ele usa 2 lances, né, pra somar com essas hand traps aqui, matchup que o Veiler ou o Impermanence não é tão bom como o VW e afins, ele tira e coloca o Lência, né, o que é interessante, Dragon Link, às vezes as hand traps single não são tão boas assim, ele coloca elas. Esse Shared Ride eu achei um pouco estranho, tá, junto com o One-Off de Dark
Dark Ruler e One-Off de Droplets. Ele usa 3 do Crossout no side deck, o que é justificável, porque o Sala é um deck extremamente deficiente contra o Nibiru, e o Nibiru tá altamente popular no formato, então faz muito sentido você usar esse Crossout. É claro, ele não colocou no main deck dele, porque ele tentou, como eu disse, quando você opta por usar aquelas vertentes Dark Ruler e Droplets, por exemplo, Dark Ruler, Droplets, Storm, TTT, esse tipo de carta, o seu deck fica muito focado no Going First, no Going Second. Tudo bem que nesses decks, como eles têm o teto mais alto quero dizer o seguinte: se eles forem primeiro, a engine dele não precisa, tanto assim, de um suporte de techs pra ganhar. O Sala, ele precisa totalmente das techs pra ganhar, enquanto faz uma jogada mínima, pega follow, tem uma counter, eu tenho a roar. É isso. E ele precisa totalmente do backup pra ganhar quando ele vai primeiro. Ele escolhe primeiro. Então ele precisa das techs pra poder jogar, tá ligado? Nesse caso, ele optou por fazer isso porque ao mesmo tempo, quando você é segundo, você tem toda essa quantidade de hand traps que vão frear o cara. E a tua engine, como o cara, a grande maioria dos decks desse momento não estão usando tantas hand traps assim, apesar do Nibiru estar sendo muito utilizado, você tem a capacidade, se o cara não tiver Nibiru, de matar ele, de não dar chance de voltar ao jogo. Então essa foi a abordagem. E nesse ponto de vista, o main deck dele tá muito focado pra ser o mais versátil possível, first e second. Por isso que o crossout não tá de main, porque o crossout no second é horroroso. Então, quando você perde no dado, é muito melhor você ter toda essa hand trap do que ter o crossout. Agora, quando você sabe que vai primeiro, você pode colocar o crossout, fazer a tua jogadinha e não perder pro Nibiru, tá ligado? E aí você fica muito mais safe, digamos assim. Eu imagino que tenha sido essa a abordagem dele. Ele complementou a porra do Going First dele ainda com Floodgates, né? Somado com toda essa porra que ele já tem no main deck. Ele deve tirar cartas que não alinham aqui na matchup, o Nibiru, enfim, o Draw, quem sabe? Algo nesse sentido, Twin pra pegar cartas de back row. E eu achei estranho de fato esse Shadow Ride com essas cartinhas aqui, mas enfim, talvez por ser o Sala indo first, a galera vai muito no Evelyn, no Dark Ruler, esse tipo de carta. E o Shadow Ride você usa em deck de controle nesse sentido, pra você dar em chain e o cara vai levar as suas back row, beleza, mas o efeito do Shadow Ride fica aplicado até o final do turno. Então esse é o deck do cara e eu acho que foi mais ou menos essa a ideia dele, tá? De usar um deck mais versátil possível, indo first e second, e que tenha agressividade suficiente pra matar o cara de uma vez. O Ignister faz isso mais ou menos nessa vibe, tá? Só que eu ainda acho que o Ignister é muito mais sensível do que o Sala. O Ignister toma draw muito dolorido, o Nibiru é extremamente dolorido, as hand trap single são mais doloridas no Ignister do que no Sala. Por esse motivo, o Sala foi justificável. O Prankids é um deck mais ou menos nessa vibe, mas o cara optou. Mas o Prankids, ele não te assassina de maneira tão simples quanto o Salamangreat deck de Cyburst faz. Então, se for pra ver essa disputa de Cyburst que mata batendo 2 vezes com Access Code Talker, o Salamangreat ganha do Ignister. Eu imagino que esse foi o pensamento do cara pra jogar esse torneio. Se foi, beleza, o cara ganhou. Se não foi, ele ganhou mesmo assim. Mas aí eu não sei, eu não consigo te explicar o porquê. Agora eu vou passar pra mostrar pra vocês aqui a decklist do segundo colocado, que é mais WTF ainda. Partiu transição. A segunda decklist é essa aqui, né, que eu preciso trocar a porra da tela aqui. YouTube, aqui. Beleza, essa é a decklist do segundo colocado. É importante frisar que esses resultados, assim galera, quando tem um resultado, a gente precisa ficar muito atento. Às vezes os resultados nada mais fazem do que escancarar pra gente e dar um prognóstico de como tá o metagame. Esses formatos no início, eles abrem pra muita coisa, e como o meta tá extremamente aberto, eventualmente podem ter resultados que fogem completamente da curva natural, mas que ao prolongar do formato, isso não persiste, simplesmente porque foi um ponto específico. E tem decks que são assim, é one shot no torneio, e é um bom metacall quando isso acontece. Você faz o metacall, se você acerta, você consegue ir muito bem. Ou se você faz um bom metacall e ao mesmo tempo se dá muito bem no dado, você consegue ir bem também. Coisas que o Altergast fez lá quando foi na final contra o Dragon Link naquele LCS do começo do ano, por exemplo. Coisas assim acontecem, mas, de novo, não vira regra. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao olhar para resultados, tá, de torneios. Não quero dizer que os caras deram sorte, não é isso. Eles foram muito bem, mas claro, eles claramente não são os melhores decks do formato. Por outro lado, é muito bom para mostrar para algumas pessoas que, cara, tem muitos decks bons no Yu-Gi-Oh! E muita coisa conta. Além da sorte, conta também o deck build que você faz, o metacall que você faz, e você não precisa ter necessariamente o deck High Level Tri-Brigade Sword Soul do Tier 1 pra você ir bem no torneio. Light Lusk Tri-Brigade não precisa necessariamente. Você pode pegar um deck desse, que são decks antigos, fazer um bom metacall, jogar muito bem com o deck, que é extremamente importante, por mais que tenha tido essa variância,
tá muito complicado. Esses decks não são tão FTKs assim, como por exemplo, você pega um deck e faz piloto automático pra poder fazer jogada de FTK e ganhar. Esses decks não são assim. Então, por mais que você tenha a variância ao teu favor, quando a sorte cai no teu colo, você tem que agarrar ela, porque se você joga errado com esses decks aqui, você vai perder, tá? Então, óbvio, eles jogam muito bem, e é muito bom quando você use um deck mais fora do meta, você tem que jogar muito melhor do que o cara que joga lá com o deck dele no high level do competitivo, porque o deck dele é mais forte que o teu. O erro dele te pune menos do que o erro no teu deck que é pior, entendeu? Então, claro, mérito pra cacete. E aí, mostra que você pode, sim, ir bem em torneios nível desse aqui, que foi muito competitivo, e ainda assim ir bem, contanto que você faça um bom metacall e joga muito bem com o deck. Dito isso, a gente passa de fato pra falar dessa decklist desse cara, transição. Bom, aqui o cara que foi o Luiz Fernando Padilha, ele jogou de Eldritch Stun, Full Traps. Esse deck tá ficando relativamente popular e é um deck bom, tá? Ele é um deck legal. Por quê? Bom, tem abordagens, isso aqui já foi utilizado em alguma época pelo Jazz Cotton, por exemplo. O Jazz Cotton é um jogador de combo ferrenho, mas teve uma época aí, né, que foi naquela época do Drytron, do VW, que o cara simplesmente largou e foda-se, falou, não, essa coisa não tá no meu controle. Jogar de Virtual World Calamities, perder todo jogo pra ele, Mirror é horrorosa, Drytron a mesma coisa, o Zu não me dá tanta confiança assim, isso na época, né. Ele falou, vou mandar um deck de trap full freestyle e é nóis. A engine de Eldritch, ela é sólida, ela é muito sólida e é uma engine de trap, tá? A engine de Dogma ajuda e combina muito bem com decks de trap. Foi o que ele usou aqui, ele usou só uma Ecclesia de main, mas usou 3 Punishment. E quando você dá Punishment, você pode milar o Ash Dragon, se você não precisar da Double Pop. E se você fez isso, você invoca na end phase a Ecclesia já busca outra Punishment pra você setar e continuar chinelando no maluco com traps, tá ligado? E, ao mesmo tempo, um dos grandes problemas de deck de trap é que você fica segurando o cara, segura o cara, mas você não tem força pra capitalizar a tua vantagem, coisa que o Subterror faz mais ou menos. O Altergeist, relativamente, porque quando você chega no Hex é complicado. Mas o True Draco era um deck que conseguia capitalizar e capitalizava muito bem a vantagem e conseguia ser bom Go in Second. No caso do Eldritch, ele é uma engine agressiva, porque o Eldritch é gigantesco. Então, ele agressiva o cara, bate forte, e aí você tenta controlar o jogo e você vai roubando muito dano dele com porrada com o Eldritch, tá ligado? Essa é a ideia. E a engine é recursiva. E aí você fica, quando você gasta o recurso, você não gasta o recurso, você usou naquela hora. O recurso volta pra você. E o recurso do oponente que ele gasta, não. Claro, esse é o conceito básico do Eldritch. Agora, como esse deck aqui consegue chegar longe? Bom, a gente pode ver que ele tem cartas versáteis e a proposta desse tipo de deck aqui de traps, que eu acho que é a única abordagem de deck de trap que funciona, ok, eu uso cartas que são muito boas, né, traps muito boas. Ele tá usando aqui o Floodgate, mano, como o Gozen, que é excelente no formato. O Sword come o Sword Soul, come o Tree Brigade, come Prankid, se existir algum na face da terra. Pega outros decks mais rogues aí, não pega o Salamangreat, claramente, então, né, tomara que ele tenha comprado o Gozen na final. Rivalry, Eden, não pega Dragon Link, mas o Gozen pega um pouquinho, apesar de não pegar tanto. Daí, as counters, né, Judge e Strike, o Dogmatic Punishment, Torrential, as Trap de Eldritch, claro, mais Floodgate, que é o Ward e o Skill Drain, cartinha de consistência, como Demise, Duality, Extravagância, o Eldritch e a Ecclesia de monstro. Só 3 monstros. O resto é 5 spell e o resto é tudo trap, meu irmão. Tudo trap. Só que essas traps, elas têm significado. Elas não, apesar de ser um deck de trap, elas são traps que funcionam pra virar board mesmo quando o cara comba. Porque com essa vertente, o cara vai combar, meu irmão. Você não tem espaço para usar hit traps, porque senão você fica sem as traps. E você não vai capitalizar a vantagem assim. Então, você precisa das traps. Precisa mesmo, tá? Então ele sempre vai jogar. A ideia dessas traps é que você usa elas porque elas têm um impacto e a possibilidade de virar a mesa ao teu favor. Como assim? Você pode dar lá, o cara invocou um bicho, ele construiu a mesa dele, você setou 5. Foda-se, passou. E aí você construiu a mesa. O cara fez um suma mais, Torrential, Omni Negate, Chain Strike. Acabou. Você levou a mesa dele. E aí você gastou 2 cartas pra dar um board wipe muito grande no cara, que muito provavelmente vai doer. E ainda tem mais 3 cartas sets que estão aí no bolo, de ser Floodgate, outra counter, Punishment, Ash Dragon Prison, Engage Eldritch, pra fazer você voltar depois. E aí você sai chinelando no cara. A ideia é essa. Dependendo da mesa que o cara esteja, quando você flipa o Gozen, ele não pode perder o bicho grande dele, ele tem que dar o mini negate dele. E aí você flipa o Strike, e aí você vira a mesa. A ideia é mais ou menos essa, entende? Quando você usa esse tipo de abordagem desse deck. E a Engage Eldritch te ajuda nesse sentido. Daí as cartas de consciência para te ajudar a chegar nessas cartas que combinadas faz com que você tenha um Going First absolutamente forte, com muitas Floodgates, Counter Trap e afins, mas indo Second você não fica vendido só porque é um deck de traps, tá? Essa basicamente é a proposta. Só que
Isso por si só não é suficiente. Tanto que no side deck, como você pode ver, ele tem algumas cartas aqui que variam, né, de como que ele vai usar. Por exemplo, o Lava Golem, claramente, obviamente ele coloca quando ele vai segundo. Então, além de ter todo esse apoio das cartas que eu falei, você tem um Lava Golem. Dependendo da matchup, o Gozen pode não ser bom, você tira. O River pode não ser bom, você tira. Quem sabe o Skill Drain não é bom, você tira. E assim por diante. E aí você pode colocar Lava Golem, por exemplo. O Nadi, sinceramente, eu tô um pouco interessado aqui, saber exatamente como é esse Nadi. Não sei se é indo first. Indo second na Nadi talvez seja um pouco pior, mas nesse deck nem é tanto. Então, ele tá usando de side deck. Heavy Storm pra não abonar totalmente jogo com deck de trap, apesar do Eld ser bom com deck de trap. Anti-spell, né, pra pegar seja lá quem for. E aí ele tá usando o Sky Prison, que é o novo monstro que veio na coleção de Burst of Dash, que casa muito bem com esse deck, tá? Ele casa muito bem, só que indo segundo é ruim. O bom é você usar ele indo primeiro, porque aí indo primeiro você revela ele da mão. E é nesse ponto, porque o main deck da galera não tá buildado pra pegar a deck full controle, tá ligado? E com isso em vista, você não vai tomar os blowout, teoricamente, G1. Pode ser que a galera use um Raps Feather perdido de main deck? Pode ser. Mas você vai tomar numa porcentagem muito baixa. Então você não vai tomar, teoricamente, isso quando você está indo G1. Agora, G2, Twin, Lightning Storm e Raps Feather são muito populares no formato. Aí é que entra o Sky Prison que ele tá usando de side deck. Quando ele vai primeiro, porque ele revela o Sky Prison, as suas cartas ficam imunes à destruição. Então, foda-se que ele tem o Twin, foda-se que ele tem o Lightning Storm, ele não pode dar. E aí, dependendo da situação, você invoca ele pro campo e seta, ou uma spell pra comprar cartas e achar no outro turno, ou mais uma trap que vai te ajudar pra depois. E aí você prolonga a tua longevidade no jogo e ao mesmo tempo coloca outro bicho ignorante pra caralho no jogo. Porque além do Lorde, você vai ter o Sky Prison, que bate 3.000 se não tiver enganado. Então, essa foi a abordagem dele. O extra deck dele eu tô achando muito pequeno pra quem usa Prosperity, tá? Pequeno que eu digo assim, com poucas cartas repetidas, tem muita carta de utilidade diferente. Parece que nem usa Prosperity, tá ligado? Parece que usa extravagância, sei lá. Mas eu tenho um pouco de medo, mas enfim, o cara deu bem. De novo, pela milésima vez. Essa não é a foto do metagame atual, tá? Não é o retrato do metagame atual. Claramente ainda continua com Light Lusk, Tree Brigade, com Sword Soul, com o Dragon Link, tá ligado? Esses decks aí mais no topo do competitivo. Mas, pra esse torneio, os caras fizeram aí uma boa escolha, jogam muito bem com certeza com esses decks e conseguiram um resultado legal pra tirar a gente um pouco da bolha do que é o metagame. Sempre quando o metagame tá há muito tempo com decks repetidos, e tem decks novos, mas que são muito caros. E esse aqui é um torneio presencial, não é online. A gente quer ver coisas mais de fora ganhando. Então foi interessante porque a gente viu o Eldritch e o Sala mostrando que dá pra você conseguir resultados aí, mesmo usando decks nessa pegada. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!